Hoje eu vou mostrar como esse bilionário ganhou tanto dinheiro vendendo apenas cupons. Prazer, quem não me conhece, sou o Rafael e aqui nesse canal eu resolvi separar alguns quadros, né? Para quem tá chegando agora e tá se habituando, eu tenho alguns quadros que eu falo sobre ganhar dinheiro, alguns que eu falo sobre estratégia de dinheiro e é esse eu chamo de regras do jogo, o de ganhar, fica nítido, que é jogando o jogo. Tenho esse que eu falo especificamente sobre histórias, né? Cases de sucesso de grandes empresários ou até mesmo negociantes que enriqueceram. Então aqui ela tá na playlist chamada Quem Andas, né? Referenciando a quem você acaba andando na sua vida, o meio que você está, né? Toda aquela historinha da laranja podre estraga as outras laranjas boas. E também o Papo Cabeça, que é algumas reflexões sobre a vida mesmo, no geral. E o nome do quadro já é meio que auto-intuitivo, que é para falar sobre um papo descontraído, para a gente conversar e ter mais interação. Tá bom? Mas hoje aqui nós vamos falar sobre Eric Paul Levovsky, que nasceu em 2 de setembro de 1969 em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos. Ele cresceu em Saltfield, no Michigan também, onde seu pai Bill era engenheiro estrutural e sua mãe Sandy era professora. Durante a infância, o Eric frequentou Tamarack Camps e mais tarde trabalhou lá como um membro de equipe. O Eric Paul Levovsky, para quem não sabe, ele é o CEO da Groupon, que é aquele grupo famoso de vendas de cupons, né? É tipo um peixe urbano, para quem é da época do peixe urbano e sabe que ganhava diversos descontos, né? Tanto em cinemas, restaurantes. E ele foi o empresário que era dono dessa empresa Groupon, que rendeu mais de bilhões aí no mercado. E a gente vai ouvir um pouquinho da história dele para te inspirar, para você ver se de fato você se identifica com alguma coisa na trajetória dele. E aqui a gente sabe que a comparação também, ela não é tão eficaz, mas muitas vezes ouvir uma boa história motiva a gente a fazer melhor a nossa trajetória, né? E fazer os dias de fato valerem a pena. Então o Eric, após ele se formar em Saltfield, né, no ensino médio, em 1987, ele ingressou na Universidade do Michigan também e se formou com honras em 1991. Quando a gente fala com honras, é como se fosse a Faculdade de Direito aqui no Brasil. E em seguida, ele frequentou também, né, continuou frequentando a Faculdade do Michigan e tirou o seu Juris Doctor em 1993. A partir daí, ele começou a sua jornada empreendedora. Então, ele fundou, né, a Brandel Apparel em 1993 após a sua faculdade de Direito com o seu amigo Brad Cale. E eles compraram essa empresa de roupas que era em Madison, Wisconsin, não sei falar isso, espero que eu tenha falado certo. Então ele tendo ali o pioneirismo na sua primeira empresa, alguns anos depois, em 1999, né, eles acabam fazendo, né, já estavam juntos ali, fundando a Starbelly, que é uma empresa de internet especializada em produtos promocionais. E mais tarde eles venderam essa empresa para a Hello Industries, e aqui não é a Hello dos jogos da Microsoft, é uma outra empresa. Mais tarde, em 2001, eles fundam a Inner Workings e Levovsky foi, na real, o cofundador dela, uma empresa que fornece serviços de aquisição e impressão para empresas, ou seja, um negócio B2B, né, que é business para business, né? Por isso que tem essa sigla que é de empresas para outras empresas. E em 2005, ele cofundou também a empresa de logística chamada Etio Global Logistics. Ele acabou publicando, né, lançando, abrindo ela em 2006, mas em 2005 que acabou surgindo essa ideia. E também em 2006 surge o MediaBank, ele também como um cofundador, mas é uma empresa que fornece uma tecnologia como se fosse uma empresa de marketing, né, mas seria mais voltada à publicidade. E em 2012, né, essa durou bastante tempo, a MediaBank, e em 2012, depois de um longo tempo, né, 6 anos, a MediaBank se funde a Donovan Data Systems, né? E aí ela se torna avaliada em mais de $1 bilhão. Então, já em 2012, né, alguns anos após a sua primeira empresa, ali vamos falar mais ou menos uns 13 a 14 anos, se eu não estou errado aqui em matemática, mas ele acaba se tornando um bilionário. E voltando um pouquinho no passado, né, saindo de 2012, em 2007 foi quando ele fundou a sua galinha dos ovos de ouro, que é o The Point,
Groupon.com, ou seja, a empresa que mais tarde se tornou o Groupon. E ele investiu 1 milhão no site de ação de coletiva da ThePoint.com, que se tornou mais tarde o Groupon, que foi uma empresa americana de comércio eletrônico, como a gente já tinha falado, que era bem parecida com a do Peixe Urbano, que oferecia descontos de geralmente até 50%, 90%. Esse era o diferencial, né? Impressionava por conta dos descontos mesmo. E o nome dessa empresa é uma palavra, é uma combinação de palavras, né? Esse neologismo, que é bem intuitivo se a gente parar para pensar um pouco, mas é grupo com cupom, né? Então fica o Groupon. Mais tarde, né? Só em 2018 que ela aderiu esse nome, mas ela conectava assinantes com comerciantes locais, oferecendo atividades, né? Que era uma forma de fidelizar seus clientes, e esse serviço era oferecido em mais de 13 países. E por mais que o Eric, né, ficou com a galinha dos ovos de ouro, não foi ele que fundou, foi sim o seu ACO, Andrew Mansell. E após o Eric comprar a empresa por $1 milhão, ela mais tarde foi avaliada em mais de 1 bilhão. E após um lançamento meio decepcionante em 2011, a empresa acabou enfrentando os desafios, mas ainda assim ela está ativa e sua popularidade acaba que diminuiu hoje em dia, mas ainda assim, onde você fala Groupon, ela é conhecida assim. E agora falando um pouquinho mais recente, em 2024 ele fundou a Tempus, né, não satisfeito, uma empresa de análise de dados genômicos e testes que visa melhorar o tratamento de câncer, né, o cancro. Então, para você ver que ele investiu em diversas áreas, ele é um conhecimento bem generalista. E ainda em 2024 ele entrou como sócio-gerente da Lightbank, que é uma empresa de capital de risco, focada também em social media, em publicidade no geral. Mas falando um pouquinho sobre o patrimônio dele atualmente, ele está avaliado em mais ou menos 4 bilhões de dólares hoje em dia. Aqui no Brasil daria mais ou menos ali uns 20 bilhões de reais. E ele fez essa fortuna principalmente com o Groupon, né, que foi a sua empresa ali chave, mas também com outras empresas de longa data, como a gente consegue ver aí. Em 2023 ele acabou deixando o conselho da Groupon e dedicou mais o seu tempo a essa empresa, essa penúltima que eu mencionei, que é a Tempus, né? Que ela é focada no tratamento de câncer. Mas, resumidamente, é isso. O que a gente tira de aprendizado aqui, é que, de fato, a distribuição de capital é o que torna você vantajoso no mercado, nessa distribuição de renda e ter várias fontes de renda. Você vê que por mais que ele tenha tido uma trajetória praticamente normal, né? Ou seja, tradicional, ali ele fez a escola, o ensino médio, ainda assim ele arriscou numa área totalmente diferente após terminar a faculdade e conseguiu dar muito certo em outros nichos que não necessariamente era o que ele tinha se formado. Então, às vezes a gente fica até meio ansioso, né? Acha que se tomar uma decisão, essa vai ser definida e vai definir a trajetória da nossa vida inteira, mas não necessariamente. E o que resta mesmo é, às vezes, a gente ter coragem e fazer o que tem que ser feito, ou até mesmo ser estratégico, né? Eu sei que nem todo mundo, às vezes, consegue parar a vida e falar, meu Deus, agora tenho que abrir um negócio, tenho que empreender. A gente sabe que essa não é a realidade do brasileiro, mas em si, a gente ter estratégias e saber que cada coisa tem o seu tempo. Você vê ali que depois de muitos anos, ele acabou se tornando, né, um bilionário, e às vezes nem era o intuito dele, às vezes era de fato ter uma renda extra ou ser dono do seu próprio negócio, mas os resultados vieram. Então é isso, se você gostou, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, apoiar. Estou começando aqui, estou iniciando. Não esquece de seguir nosso Instagram também, vou deixar ele aqui embaixo, e de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, ver outros quadros também e comentar e interagir com a gente para cada vez mais a gente melhorar, tá bom? Muito obrigado, falou e até a próxima.